Empresário, me fala aqui uma coisa. Como que você contrata as pessoas na sua empresa hoje? Ainda é por analisar currículo, indicação, algum parente seu está precisando do emprego? Como é que é? Ou, melhor até, você contrata por uma técnica milenar chinesa chamada Fuikotakara. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar uma técnica maravilhosa para você poder ser mais assertivo nas suas contratações. Eu sou Thiago Ferraz e ao longo de 15 anos eu já tive 10 empresas. Eu tenho bagagem suficiente para te entender e te mostrar qual o melhor caminho como empresário. Vamos embora! Você já ouviu falar no método DISC, que é o método para você entender e conhecer um pouco mais de perfil comportamental? Porque cada pessoa tem um perfil comportamental. É muito importante que você entenda para as funções da sua empresa que você tem, você precisa de pessoas que têm um perfil comportamental para se encaixar nela. Ah, Thiago, mas agora você complicou minha vida. Não, não compliquei. Estou aqui para descomplicar a sua vida. Então, olha só. O método DISC é o método que você vai conseguir entender o perfil comportamental e saber qual é a forma que você consegue encaixar essas pessoas dentro da sua empresa, dentro de cada função. Vamos começar então pelo D. O D é D de dominante. As pessoas que são dominantes, elas não quer dizer também, olha só, presta atenção, não quer dizer que o dominante é aquele cara que chega e domina, não. É o nome que foi dado para esse perfil comportamental de dominante, tá? A dominância. As pessoas que são dominantes, elas tendem a ser mais executoras. Pessoas que pegam uma tarefa, executa até o final. Geralmente são pessoas mais focadas, mais diretas, elas gostam de ordem. E não só de dar ordem, né? de conduzir a ordem, mas também de ter a ordem. Alguém dá ordem para ela que ela execute. Lembra? O dominante ele é executor. E aí você começa a entender que são pessoas que gostam das coisas organizadas, mas também gostam que as coisas sejam diretas. O dominante ele é pragmático, direto ao ponto. Não dá para ficar fazendo rodeios com o dominante. Geralmente são as pessoas que são mais competitivas. Às vezes aí na sua empresa tem pessoas que são competitivas e ali coloca em cargos em que ela não desenvolve essa competição, não é legal. Então o dominante são pessoas que precisam ter competição, são pessoas que são visionárias, elas olham para frente. Então entenda bem o perfil do dominante. O próximo perfil que eu vou te falar é o I, que é o influente. O influente são pessoas mais comunicativas, são os comunicadores, são pessoas que influenciam, são pessoas que são mais persuasivas, comunicativas, pessoas que interagem muito bem com outras pessoas, são pessoas mais espontâneas, otimistas. Então, se você pega, por exemplo, uma pessoa do perfil comportamental I de influente e coloca ela para ficar trancada numa sala o dia inteiro, você está matando essa pessoa, você consegue entender? Por isso que é importante você entender o perfil comportamental das pessoas, para que as vagas que você coloque essas pessoas dentro da sua empresa sejam condizentes. Eu não posso colocar uma pessoa de influência numa função em que ela fique o tempo todo executando tarefas como preencher uma planilha, como fazer talvez um setor financeiro. Entende como é que é importante você saber de perfil comportamental? E a próxima letra é o S de estável, tá? Os estáveis, a estabilidade, são pessoas mais seguras. Sabe aquela pessoa que você olha, parece e fala assim, cara, confia nessa pessoa? Tem pessoa que transparece ser segura, né? Elas são os estáveis. São pessoas que são mais confiáveis, são mais conservadoras. Essas pessoas, geralmente, são pessoas que são calmas, tá? Você olha para eles e fala assim, cara, aquela pessoa é tão calma, ela transmite uma paz, um sossego, é confiável, são as pessoas da estabilidade. Então, funções que se adequam mais com essas pessoas são funções mais de elaboração ali de processos, elas gostam de seguir processos, são organizadas, mas elas também sabem lidar com pessoas. Tá? Elas têm ali uma facilidade de lidar com pessoas, só que elas são mais calmas, mais introvertida. Tá? Então é muito importante você entender que ela é voltada para o lado de pessoas, mas é introvertido. Ok? E o último perfil é o C, de conforme. Geralmente as pessoas que são conformes são pessoas mais introvertidas e pessoas mais ligadas a processos. Geralmente os conformes são pessoas mais analistas. A gente costuma falar que o conforme é o cara analítico.
aquele cara que tudo ele olha, ele analisa, ele quer saber de números, ele gosta de entender por que aquilo funciona daquele jeito, ele analisa muitas coisas. São pessoas que são muito boas para tarefas em que tem que ter análise, tarefas que você tem que ver gráfico, preencher planilhas. São pessoas ótimas para esse tipo de tarefa. A pessoa que é do perfil comportamental de C, ela tende a ser cauteloso, ela tende a ser lógico, organizado. Tudo isso pode dar um ar de que a pessoa ali está mais quieta no mundo dela, mas não, são pessoas finalizadoras, pessoas que começam uma tarefa e terminam essa tarefa. Então, você entender que o perfil C é um perfil que talvez é o ideal para ficar preenchendo uma planilha, aí você consegue colocar a pessoa trabalhando nessa função. E se você colocar o perfil C para conversar com uma pessoa, para poder lidar e trocar ideia com alguém, vender alguma coisa, essa pessoa sente até um frio na barriga. Ela fica nervosa, porque não é do perfil comportamental dela executar essa tarefa. O interessante do perfil comportamental é que o DISC, o DISC, a gente percebe que tem algumas pessoas que são mais introvertidas, pessoas que estão mais extrovertidas e pessoas que lidam melhor com tarefas e pessoas que lidam melhor com pessoas. Quando a gente vê que o DISC, o DI estão na parte de cima, isso a gente entende que são pessoas que são mais extrovertidas. O D e o I são pessoas extrovertidas. Só que na direita e na esquerda a gente tem pessoas que lidam mais com processos e pessoas que lidam mais com pessoas. E na parte de baixo, o S e o C, pessoas introvertidas. Mas também o S de um lado lida mais com pessoas e o C lida mais com processo. Então, entendendo isso, eu sei que o D são pessoas mais extrovertidas, mas que lidam mais com processo. E o I são pessoas extrovertidas, mas que lidam mais com pessoas. O S, pessoas introvertidas que lidam com pessoas. E o C, pessoas introvertidas que lidam com processos. Então entenda que você, reconhecendo isso dentro dessa empresa, você consegue manipular os cargos de acordo com o perfil comportamental. A pergunta que eu te fiz no começo do vídeo, você ainda contrata por currículo? Eu te falo que nas minhas empresas eu não tenho contratado por currículo. É óbvio, se eu quero uma pessoa voltada para a área de cozinha, ela tem que ter uma experiência ali com cozinha para eu conseguir entender que ela vai conseguir lidar. Agora, se eu defino que o perfil comportamental para a cozinha é um perfil CS, conforme estável ou estável conforme, posso até achar um perfil, um currículo de uma pessoa que já tem muita experiência na cozinha, porém ela é um perfil I. Não é um perfil que eu quero para colocar nessa vaga. Então eu não entrevisto, eu não converso, eu não passo no processo seletivo. Entende? E aí eu começo a entender que a frase que faz muito sentido para isso tudo que eu estou falando para você hoje é: nós contratamos pela competência técnica, porém nós demitimos pela competência comportamental. Deixa eu te dar um exemplo. Digamos que eu contratei o melhor chefe de cozinha do planeta para trabalhar na minha empresa, ok? E aí ele trabalha, é o melhor, tá? E ele trabalha super bem, muito experiente, consegue cumprir os processos muito bem, tem criatividade, faz novos pratos, ok. Só que ele é uma verdadeira laranja podre. Ele contamina todo o ambiente de trabalho. Ele é indisciplinado. Ele responde os líderes dele de forma grosseira. Fala para mim, qual é a condição, qual é a chance de eu continuar com esse cara na minha empresa? Qual é a chance de eu manter ele no time? Nenhuma. Eu vou ter que mandar esse cara embora. Então, o que adianta eu ter o melhor cara com o currículo mais lindo do mundo, sendo que ele não cumpre um perfil comportamental em que vai deixar o meu time confortável, em que vai, talvez, ter ali a liderança como um parâmetro, entende? Então eu preciso de pessoas com perfil comportamental correto para a vaga correta. Deixa eu dar um outro exemplo para você. Eu contrato, por exemplo, uma pessoa, eu tenho uma loja de roupas, e aí eu contrato uma pessoa muito bonita, uma menina bacana, com cabelo legal, bem bonita, bem apessoada, bem vestida. E aí eu falo assim, poxa, legal, eu tenho uma loja de roupa, vou contratar uma menina bonita para atender o meu público bem e todo mundo vai achar bacana, porque... Beleza. Só que essa pessoa, talvez, ela é uma pessoa do perfil comportamental C, ou seja, ela é introvertida e ela lida mais com processos, ela não lida muito bem com pessoas. E aí o que acontece? Eu falo para ela assim, olha, a
Primeira pessoa que entrar aqui nessa porta, você já vai chegar até ela e falar assim, oi, tudo bem? Boa tarde, eu quero te ajudar, em que eu posso te servir, o que eu posso te ajudar? No momento que eu falo isso para ela, aqui no estômago dela chega a gelar. Ela chega a falar assim, meu Deus, quer dizer que eu tenho que falar com uma pessoa que eu não conheço, eu tenho que conversar com alguém? A interação humana para ela já deixou ela desconfortável, entende? Então, para essa pessoa do perfil comportamental C, do conforme, isso que eu estou fazendo, eu estou matando ela. Das duas, uma. Ou a minha empresa não vai vender, minha loja de roupa não vai vender, ou essa pessoa vai pedir demissão em menos de uma semana, ou até, sei lá, menos de 2 dias, porque ela não vai conseguir lidar com essa interação com outra pessoa. A não ser que a pessoa consiga desenvolver os outros perfis. Então vamos dar um exemplo. Eu tenho uma pessoa que ela é C, mas ela precisa lidar com pessoas, ela se tornou talvez ali um líder, ela tem que conversar, ela tem que lidar com outras pessoas. Aí o que ela faz? Ela trabalha para ela poder aumentar o lado D de dominante, ela trabalha para poder melhorar o lado I de influente, entende? Só que chega a um determinado ponto, ela fala assim, nossa, cansei, quero ir para casa descansar porque minha mente está cansada, porque eu fui muito D hoje e eu sou um C, entende? Vou dar um exemplo. O meu perfil comportamental, por exemplo, eu sou um DI, eu sou um dominante e influente. Então, quando eu preciso fazer algo em que eu preciso concentrar, focar, fazer algo detalhado, minucioso, eu preciso esticar, eu preciso amplificar o meu lado C, que é muito baixo, que é o do conforme. Então, o que eu faço? Eu já tenho uma rotina. Eu coloco um fone, eu abaixo a minha cabeça, deixo meu celular virado ao contrário, e ali eu foco e eu desenvolvo o meu lado C para aquele momento. E aí eu preencho planilha, faço o que tenho que fazer, desenvolvo tudo. Beleza. Quando eu acabo, você não faz ideia como a minha cabeça está latejando. Por quê? Eu tô doido para sair daquela sala, tô doido para falar com alguém, porque eu sou influente, eu gosto de conversar, eu sou comunicativo. Você entende? Então eu saio dali e falo assim, caramba, cara, nossa, trabalhei muito, eu tô cansado. Minha mente está cansada. Por quê? Eu estiquei o meu lado C de conforme para poder eu conseguir desenvolver um projeto, uma tarefa que eu precisava. Então, entender de perfil é muito importante para a gente conseguir, não só nós mesmos, né, conseguir lidar com isso tudo, mas também o nosso time. A gente, como empresário, precisa lidar com pessoas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe qual é o grande lance do empresário? Fala para mim, o grande lance do empresário, se você já pensou nisso aí, se você não pensou, você vai pensar agora. Porque o grande lance do empresário é formar outros líderes. A gente precisa formar novos líderes o tempo todo para a nossa empresa. Então, se você entende de pessoas, você consegue formar líderes, consegue formar pessoas, e aí você vai ter uma equipe muito mais homogênea. A comunicação da sua equipe vai ser muito melhor. Funções específicas e ideais para que você coloque cada perfil. O D, o perfil dominante, você precisa colocar ele em funções que priorizam e buscam resultados. Ele tem que correr atrás de alguma meta, ele tem que fazer alguma coisa. Isso são boas funções para o D. O perfil I já é ideal que você coloque ele para lidar com pessoas. Conversar com o cliente, talvez, fazer um atendimento ao público. Esses são funções ideais para o perfil I, de influente. Já o perfil S, de estável, é interessante que você coloque ele em funções em que ele precise educar, treinar outras pessoas, áreas em que envolvam o suporte, em que ele precise desenvolver algumas pessoas. O S, o estável, ele gosta de servir, ele gosta de ajudar, ele se sente muito bem em ser útil, em ajudar. Então, você lembra que ele lida com pessoas e lida com processo? Você lembra que ele lida com pessoas, mas é introvertido? Então é uma pessoa que gosta de ajudar outras pessoas. E o C, que é o perfil conforme, ele vai atuar muito bem em funções em que envolva qualidade, em que envolva excelência, funções técnicas, áreas mais específicas, em que tem que ter muita atenção, muito foco. São pessoas que vão conseguir executar essas tarefas muito bem. Bom, espero que eu tenha te ajudado, empresário, a fazer a gestão do seu pessoal, a entender sobre o perfil para que você consiga manipular o seu time de acordo com cada função em que a sua empresa necessita.